Olá, muito bom dia a todo mundo que está em casa conversando com a gente. Muito bom dia, meninas. Eu sou Marília Fontes, sócia fundadora da Nord Research. Eu queria, primeiro de tudo, agradecer muito a organização desse evento, agradecer a Carol pelo convite de estar aqui com vocês. Eu vou contar hoje. Eu vou, na verdade, intermediar hoje 3 histórias maravilhosas de mercado financeiro, de educação financeira. E eu acho que vocês vão ficar muito interessadas em conhecer, principalmente para vocês entenderem que não existe história e trajetória correta, né? Existe a nossa história e a nossa trajetória. Então, queria começar, meninas, com vocês se apresentando, contando um pouco da história de vocês, para quem está em casa, entender quem é cada uma de vocês. E quero lembrar que eu vou estar aqui recebendo as perguntas, então vocês fiquem super à vontade para perguntar o que vocês quiserem para as meninas. Júlia, acho que pode começar com você. Oi, gente, estou muito feliz de estar aqui. Meu nome é Júlia, eu sou fundadora da As Investidoras, é uma empresa que tem como objetivo ensinar mulheres a investir, buscar sua independência financeira. Eu comecei a minha trajetória no mundo dos investimentos, na verdade, por um acaso, por uma conversa com colegas de faculdade que estavam conversando sobre investimentos. Eu já tinha reparado que era um assunto que normalmente era destinado a grupos de homens. E eu fui tentar me introduzir nessa conversa e fui super mal recepcionada e me senti super desconfortável. E, a partir disso, resolvi aprender sobre o assunto, implementar na minha vida. E, quando eu comecei a perceber mudanças, resolvi ensinar amigas, porque eu vi que era um assunto muito importante e vi que as mulheres da minha volta não estavam falando sobre isso. Estava me sentindo muito sozinha também. E comecei com as investidoras assim, reunindo amigas na sala da minha casa, dando essas aulas, e uma foi falando para a outra e foi crescendo. Em 2020, fui para o Instagram para continuar a ensinar sobre o assunto. E, em 2021, lancei um curso online que, hoje em dia, está com 2.700 alunas. Então, fico muito feliz de estar podendo passar esse conhecimento para frente e de estar aqui com tantas mulheres maravilhosas. Muito obrigada, Júlia. Muito legal. Prazer, Marília. Obrigada, Júlia. Bom dia. Rapidamente aqui, eu ingressei no mercado financeiro e no setor bancário, sendo mais específica, em 2001, numa área comercial. Sempre me interessei muito por economia, adorava ver jornal, entender por que o câmbio, o que estava acontecendo com o câmbio, quem que era esse câmbio, né? Quem que era esses juros, que bicho é esse? Todo mundo falava, e somos frutos de uma geração de inflação, que agora colocou de novo as garrinhas de fora. Então, aquela correria no domingo para abastecer o carro. Enfim, tentar entender um pouco mais esse quebra-cabeça me chamou muita atenção, a economia. Fui para a economia, ingressei profissionalmente numa área mais comercial, apesar do sistema financeiro. Cursando a universidade, falei, poxa, gosto do comercial, mas eu quero entrar um pouco mais na minha profissão, como economista. Com a cara e com a coragem, fui pleitear uma vaga de economista no banco onde eu já trabalhava, no Bradesco. Aquela história, às vezes passa um cavalo selado, a gente tem que aproveitar, tem que estar pronta para essas oportunidades, né? Não basta passar o cavalo, a gente tem que saber montar e entrar. Tive essa oportunidade e, ao longo dos últimos 17 anos, 16 anos, atuei como economista do Banco Bradesco, até que surgiu uma nova oportunidade na minha vida que estou maravilhada, que foi ir para a Ágora Investimentos. Na Ágora me deram uma grande missão, que é um belo propósito, assim como a Júlia comentou, que é compartilhar conhecimento, compartilhar educação financeira, é trazer um pouco desse economês para a vida prática. Então, olhar um pouco mais para o bolso, orientar. E agora estou justamente nessa missão, dentro da Ágora, olhando tanto essa transmissão de educação financeira, mas também numa cadeira de gestão, olhando para a estratégia do negócio, estratégia da corretora, como funciona o sistema e mercado financeiro. Então, é este ponto que eu estou hoje adorando. Morena. Bom dia, prazer estar aqui com mulheres incríveis. Meu nome é Morena, eu tenho 36 anos, estou no mercado financeiro há 12 anos, foi meu primeiro emprego, mas cheguei na economia por uma maneira um pouquinho diferente, né? Eu nasci no Rio de Janeiro, na zona periférica do Rio, nasci na Baixada Fluminense, em Belfor Roxo, fui criada em Nova Iguaçu, num lugar onde a gente não via o mercado financeiro, a gente não sabia, o máximo de mercado financeiro era quando eu ia ao banco com a minha mãe.
E eu via muitos médicos em volta de mim, e o meu sonho era ter uma independência financeira, era poder fazer as coisas que eu gostava, era poder viajar, era poder proporcionar uma vida melhor para minha mãe, para minha avó. E aí comecei a olhar que eu, de repente, deveria ser médica, porque todas as pessoas em volta de mim que eram bem-sucedidas financeiramente eram médicas, né? Profissionalmente e financeiramente. E a gente não precisa ter vergonha disso, a gente pode querer ser independente financeiramente bastante, inclusive. E aí, enfim, cheguei no momento da faculdade e comecei a olhar os cursos e lembrei que desde que eu tinha 11 anos, eu olhei para minha mãe e falei: mãe, eu sei que você usa esse caderninho aqui para organizar as contas de casa, esse caderninho amarelo. Desde que eu faço isso para você, acho que eu vou conseguir te ajudar. Minha mãe era sozinha, né? Meu pai super ausente. E acabou que com 11 anos eu comecei a fazer a organização financeira da minha casa inteira, botar metas de conta de luz, de mercado, de não sei o que para minha mãe. E aí lembrei disso na época da faculdade, lembrei que meu jogo favorito quando eu era pequena era Banco Imobiliário. E aí fui cursar economia. Na economia eu me encontrei, assim, achei um negócio incrível, como que coisas tão grandes, mas tão pequenas se falam, né? A inflação a gente consegue ver no preço do café, do feijão. Então, eu fui para a faculdade de economia e já comecei a entrar gostar da parte financeira mais do que da parte de literatura econômica. Então, comecei a olhar o mercado financeiro, tive uma grande oportunidade também, aquelas oportunidades que passam na nossa frente, a gente não pode deixar passar, de fazer uma especialização, né, participar de um programa de mestrado fora, com bolsa, através do meu professor da universidade. E aí fui para lá. Quando eu voltei para o Brasil, voltei direto procurando emprego no mercado. Entrei no BTG Pactual, que eu estou até hoje, entrei na área de Fund Services, então trabalho diretamente com fundos de investimento. Tudo que não é gestão, ou seja, tudo que não é escolher comprar ou vender ativo, a gente faz na nossa área de fundos. E eu trabalho na área de controle de risco, então o que tem um perfil muito parecido com o que eu gosto de fazer. Então, acabei me encontrando também nessa área de controle de risco e, recentemente, em 2020, alcancei aí o objetivo que era o que eu queria, que era ser sócia do banco. Então, me deixa muito feliz ter, né, conseguido fazer essa trajetória no mercado. Com certeza, é algo muito difícil, então parabéns pela sua conquista, é realmente muito especial. Morena, continuando com você, que disse que veio de uma família menos favorecida. Qual era a ideia que você tinha a respeito de dinheiro, de falar de dinheiro, e depois que você conseguiu a sua liberdade financeira? O que mudou e o que isso significa para você? Olha, Marília, nossa relação com dinheiro, eu acho que a relação de quase todo mundo com dinheiro, inclusive até quem tem mais, mas quem tem menos é pior, é que sempre falta. A única coisa que a gente sabe é que o dinheiro está faltando para fazer qualquer coisa. Às vezes para as coisas mais básicas, que era o caso da minha família, e às vezes até para coisas que você gostaria de fazer uma grande viagem, você sempre tem que dar um jeito no orçamento. E aí eu acho que a minha relação com o dinheiro foi tentar desconstruir um pouco o que era, na verdade, administrar toda essa questão financeira. Por quê? Quando a gente fala de organização financeira, educação financeira, independência financeira, a gente fala, olha, primeiro você tem que organizar, você tem que parar, organizar, que foi muito do que eu tive ali, aquele ímpeto, foi um pouco instintivo na época, né? Ninguém com 11 anos tem que fazer isso na sua casa, por favor. Mas foi um pouco instintivo de falar, bom, eu preciso organizar aqui porque eu estou querendo fazer um cursinho de inglês, porque eu acho que isso vai me ajudar, eu estou querendo fazer um outro curso, eu adorava me enfiar em coisa, então fazia curso de tudo quanto é tipo, e eu falava para minha mãe, eu preciso de ajuda aqui para alocar, né, recursos escassos. E aí eu comecei a fazer isso para tentar consumir melhor. Então, uma coisa que eu falo, né, em 2020, quando entrou a pandemia, muitos amigos meus, principalmente, né, da época
da minha adolescência, da minha juventude, me procuravam para falar: olha, Morena, me ajuda aqui, pandemia entrou, estou precisando ajustar aqui minhas finanças. E aí eu criei o Instagram, né, o @morena.comquedinheiro, postei até hoje o evento, que é um Instagram para educação financeira, justamente para tentar desmistificar isso, né? A relação com o dinheiro é sempre muito ruim, a gente tem uma relação negativa, a gente tem que entender que dinheiro não é objetivo, dinheiro é ferramenta, objetivo são outras coisas. Ferramenta é o que a gente vai usar o dinheiro para. E aí, né, a partir do momento em que você começa a controlar o dinheiro e não ele te controlar, você passa a consumir melhor. Então, se organizar financeiramente não é parar de consumir. Quando às vezes as pessoas vêm para mim e falam: Morena, será que eu posso... Não quero fazer planilha, porque eu vou olhar e vou achar que está um terror. Um negócio assim terrível. E, na verdade, não é para isso. Na verdade, é para você olhar o que você tem, ver se você está gastando naquilo que você realmente gosta de fazer, para você poder consumir melhor. Então, uma vez organizando, né, e aí ao longo do tempo eu fui aprendendo isso, e não tem problema nenhum de, às vezes, você se descontrolar, pisar um pouco fora da linha, mas sempre voltar para os seus objetivos, para mim foi muito importante para conseguir alcançar vários objetivos que eu tinha quando era mais nova. Então, viajar, fazer cursos, ter minha casa, né, comemorar com os meus amigos, ajudar minha mãe. Então, eu fui conseguindo, através dessa organização, consumir melhor naquilo que eu gostaria de fazer. É isso, é até o nome do painel, né? Dinheiro e independência. Ellen, como você vê essa frase e quando que você descobriu que a educação financeira era o caminho para você e para todo mundo e daí resolveu compartilhar também? Bom, Marília, eu vou pegar um gancho aqui da Morena, que transcorreu super bem. Educação financeira, ela vem muito dos exemplos, né? E do ponto de vista, quando você olha exemplo, o mais próximo é a sua família. Então, eu tive a oportunidade de conviver com 3 gerações de mulheres. Eu convivi com minha bisavó, a minha avó basicamente me criou, porque minha mãe trabalhava em 3 escolas, né, professora, aquela loucura para conseguir ter um valor ali no final do mês. E, então, eu ficava com minha avó, e eram perspectivas diferentes. A minha bisavó, ela nunca trabalhou fora de casa, mas ela tinha um aspecto muito de... Não é controladora pelo lado ruim, negativo, mas era de ter o controle, de saber onde estava gastando, de controlar realmente as finanças e ter essa parte mais de gestão. A minha avó, ela era do lar, por escolha, no sentido de eu sou feliz, então isso eu acho um ponto muito importante aqui para nós, não estigmatizar, né? Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não, é encontrar o teu lugar que te deixa feliz, que te traga satisfação. Então, minha avó era muito satisfeita dentro daquele papel dela e muito feliz com aquilo. Mas, por outro lado, ela não tinha tanto essa parte de gestão. Ela delegava. Né? E minha mãe não, minha mãe, pelo contrário, ela foi à luta, quero educar meus filhos, então era muito corrido, e o que eu observava muito da minha mãe é que era muito aquela história da mão para a boca, né? Ou seja, eu conseguia aquele valor no final do mês, mal fechava ali, gostava o valor na conta, já disparava para pagar todos os boletos e chegava no dia seguinte, já não tinha mais nada. E como a Morena comentou, tinha outras ambições, e agora como que eu faço? Então, eu preciso readequar. E aí você começa a questionar, quando criança, né? Por que fulano consegue, Beltrano não consegue? Tem praticamente a mesma renda, por que dele está dando certo e o meu não? E traz essa consciência de tentar fazer algo diferente. E acho que um ponto importante para a gente compartilhar aqui, a Morena comentou da experiência dela com 11 anos, é que, quando a gente fala em financeiro, normalmente a gente acha que é uma questão muito particular. É a minha conta. Mas você está inserida numa família, muitas vezes. Então, você tem que olhar isso no aspecto familiar. Né, compartilhar com seus filhos. Então, o papel de conversar e falar, olha, minha filha, infelizmente, esse valor não vai dar para comprar um brinquedo para você, ou pagar o curso. Por quê? Porque teve a tua mensalidade, ou porque vamos pensar numa viagem agora nas férias. Então, o exercício da do controle financeiro é um exercício familiar.
E tem que ter muita honestidade em falar isso. E não uma preocupação de, eu só estou te negando no supermercado. Porque senão você parece a carrasca, né? Você vai no supermercado, não, minha filha não pode levar porque eu estou sem dinheiro, estou sem dinheiro, estou sem dinheiro. A criança tem que entender. Qual que é o teu objetivo, né? E o dinheiro, como a Morena comentou, ele é o meio. Então, precisa ter essa organização. Então, desse ambiente familiar, me trouxe essas preocupações. E aí, qual que é o melhor modelo para eu seguir? Como que eu vou dar exemplo agora para os meus filhos? Né? O que eu tenho? Como que eu devo educá-los? E abrindo o coração, eu não tenho nenhuma receita de bolo, não, viu, Marília? É tentativa e erro. Às vezes eu acho que eu pego muito pesado com minha filha. E esses dias ela estava lá com o cofrinho dela, guardando dinheiro. Falei, filha, para que é isso? Ela falou, para eu te ajudar, mãe, que você falou que você está sem dinheiro. Aí eu falei, ai, meu Deus, então tá. Então, eu tenho que repensar algumas coisas. E é isso, acho que é transmitir... É ruim, eu falei, poxa, não era bem essa conotação negativa que eu queria passar, mas ela entendeu que ela precisa também fazer a parte dela, né? Então, daí que veio esse estalo. Na faculdade, era muito difícil o exercício de guardar dinheiro. Eu estudei numa faculdade particular e eu que paguei minha faculdade com o meu trabalho. E paguei, inclusive, depois da faculdade, eu continuei pagando, né? Então, não é fácil fazer esse malabarismo. Mas eu acho que hoje o mercado financeiro, ele tem uma porta um pouco maior do que tinha há anos atrás, pensando em acesso a finanças, a produtos. Antes você tinha um rol de produtos financeiros deste tamanho, com um ticket super elevado, e a sensação que dava é investir a magnata. Hoje não, hoje você consegue ter um bom acesso à educação, Júlia comentou, a Morena comentou, a Marília, enfim, você tem bons canais de informação, conteúdo, e você tem bons produtos. E aí fica mais um exercício realmente teu. Seja honesta contigo. Como que eu estou gastando? E dê valor para o seu horário de trabalho, dê valor para o teu empenho, né? E um exercício super bacana de fazer é, quanto que eu ganho no mês? X. Quanto que eu trabalho? Quantas horas eu trabalho para ganhar X? Trabalho tantas horas. Faz um dividido pelo outro. Vê aí quanto você ganha por hora. Quando você for comprar alguma coisa, faz sentido? Pensa nisso, né? Faz sentido? E está lá na minha planilha de controle. Por quê? Porque você tem um objetivo maior. Você tem o objetivo de se aposentar, você tem o objetivo de fazer um intercâmbio, você tem um objetivo diferente, de te dar esse prazer lá na frente. Então, tentando resumir um pouquinho, é isso. Acho que os exemplos nos trazem a reflexão de eu preciso utilizar o dinheiro como algo que vai me possibilitar, vai me trazer esse objetivo. E contar com os instrumentos financeiros para te ajudar nessa empreitada. Eu não preciso pegar meu dinheiro e colocar embaixo do colchão. Eu tenho produtos hoje de R$1. Poxa, será que eu não consigo guardar R$1 por mês? Com certeza. Júlia, você que já deu aula para mais de 3.000 mulheres, né? Não sei se homens também, sobre educação financeira. O que você sente que é a maior dificuldade das suas alunas? Eu sinto que rola uma insegurança muito grande ainda. Então, a dificuldade não está na parte de capacidade de aprender sobre o assunto. Não, capacidade todas as mulheres têm. Não tem isso de a mulher não vai ter mais dificuldade de aprender sobre investimentos. Não, a gente tem capacidade. Eu sinto que o que pega é o emocional. Essa insegurança de, nossa, será que eu sou capaz? E aí a pessoa já vai com esse sentimento e aí acaba dificultando o caminho de aprendizado. Então, percebo que acontece muito isso, tanto que é uma coisa que eu falo muito com elas, eu nunca passo só o conteúdo teórico, sempre tento pegar no emocional também, e acho que é muito importante a gente compartilhar a nossa trajetória, porque as mulheres vêm e falam, nossa, não sou só eu que estou sentindo isso, porque senão você acha que o problema é com você. Então, quando eu estava aprendendo, eu olhava para o conteúdo e aí já de cara eu falava, acho que eu não vou ser capaz de aprender sobre isso. Porque eu não era nenhuma gênia da matemática. O pessoal acha, não, nossa, ela ensina sobre investimentos, ela devia... Gente, não era nenhuma gênia da matemática. Minhas melhores notas na faculdade não eram as de exatas, mas é muito porque você já chega com esse preconceito. Então, quando eu comecei, eu olhava às vezes para o assunto e eu falava, não, vou tentar. E aí eu tentava, criava minha própria linguagem em torno daquilo, criava analogia, criava um jeito mais simples de entender. E eu percebi, eu achei que eu não ia conseguir, mas no final eu consegui.
E aí isso vai te dando mais confiança. Então, eu acho que é importante você não deixar essa confiança te travar, porque senão vira um ciclo. Você está se sentindo insegura, daí você fala, não vou tentar. Aí você não tenta, aí você só corrobora que você não conseguiu. Mas não é porque você não é capaz. É só porque você deixou de lado. E aí, quando você tenta e você consegue, às vezes é assim, entender um conceito minúsculo. Tipo, nossa, hoje eu entendi o que é inflação. E aí, você entender o que é inflação, você vai se sentir mais confiante para entender no dia seguinte o que é a taxa Selic. E assim você vai. Então, percebo que tem muita insegurança ainda, mas não acreditem em tudo que vocês pensam sobre vocês mesmos. Assim, você está achando que você não é capaz, não é porque você realmente não é capaz. É porque você não encontrou referências ao longo da sua jornada. Então, você olhou na TV, e aí as referências de mulheres era a mulher que ia com um cartão de crédito e gastava tudo no shopping, ou a interesseira que casou com um homem por interesse. Nunca era a mulher que trabalhava e conquistava. Ou quando é a mulher que trabalha, colocam ela com uma visão de culpa. Tipo, ela trabalha, mas deixou os filhos de lado e só pensa em dinheiro. Então, a gente não tem essas referências no decorrer da nossa vida. Isso faz com que a gente se sinta insegura quando a gente vai se colocar nesse lugar. Com certeza, você sabe que esses dias mesmo me perguntaram, né? Nossa, Marília, como você consegue tocar uma empresa? Tem 5 crianças em casa, né? Como é que você faz? E eu falo assim, primeiro assim, eu não faço, né? Assim, eu faço o que dá e eu não sou boa em nenhuma, assim, eu não sou o que eu gostaria de ser em nenhuma das duas, nenhum dos dois papéis, né? Mas o que eu acho importante é que eu falei para ela, o que me move, né? Imagina, são 4 meninas e um menino. O que me move é eu ser o exemplo para eles e para elas, e elas olharem para mim e pensarem assim, olha só, ela foi lá e conquistou, então eu também sou capaz. Né? Ela está indo lá, está criando a empresa dela, está indo atrás do sonho dela. Se ela fez, eu também sou capaz. Então, eu acho que minha filha vai me perdoar por eu não ter passado na festa junina dela, porque eu tinha o evento da Nord, né? Por eu não estar assim, 100% do tempo com ela, mas ela vai olhar e ela vai falar assim, olha, ela se entregou para um sonho que ela tinha. Né? E tem também uma coisa legal que eu acho de compartilhar aqui no painel, que as mulheres elas acham que o mercado financeiro não é para elas. E, na verdade, é o contrário. Né? Antigamente, não tinham muitas mulheres no mercado financeiro e, portanto, não tinham muitas pesquisas a respeito da mulher no mercado financeiro. Mas, quanto mais a mulher se envolve no mercado financeiro, participa, inclusive, de gestão, né, que é a área que eu trabalho, mais pesquisas são feitas a respeito da gestão da mulher, do risco-retorno da mulher, como a mulher enxerga o risco-retorno. A mulher ela é bem ponderada em relação a risco-retorno. Ela não simplesmente toma risco se ela acha que não vale a pena, mas se ela acha que vale a pena, ela toma, sim, risco, de tal forma que ela tem um equilíbrio muito balanceado, enquanto os homens, geralmente, se expõem mais ao risco. Isso é pesquisa, tá, gente? Não estou falando por mim. Embora eu perceba muito isso nos meus filhos, né? Você fala para o Gabriel, Gabriel, não pula na escada, ele vai lá e pula na escada. Você fala para a Luísa, Luísa, não pula na escada, ela senta bonitinha e fica lá, né? E as pesquisas estão dizendo que a mulher ela organiza melhor o risco-retorno e, portanto, num portfólio de médio a longo prazo, ela performa melhor do que os homens. Então, assim, a mulher no mercado financeiro, não só ela é capaz, como ela tem um benefício muito grande em relação aos homens, e ela tem que, sim, participar. E, homens, vocês têm que, sim, delegar a gestão dos seus investimentos para as suas mulheres, né? Porque, realmente, elas têm esse benefício aí em relação aos homens. Posso contar uma história pessoal rapidinho sobre isso? Que você estava falando dessa questão do risco, eu lembrei que quando eu estava nessa época que eu olhava para os grupinhos na faculdade, e aí eu só via os homens falando sobre isso, e eu sempre escutava eles falando, não, meu dinheiro está inteiro em X fundo, investe em X fundo. Eu ficava, nossa, eles são muito inteligentes, eles devem estar ganhando muito dinheiro. Aí, quando eu aprendi sobre o assunto, eu fui pesquisar sobre esses nomes. Eu falei, gente, como eles colocaram o dinheiro inteiro lá. Tipo assim, fundos de alto risco, o dinheiro deles estava 100% lá. E eu com a minha carteira bonitinha, separada, reserva, um tantinho na renda fixa, um tanto na renda variável. Então, é muito isso. Exatamente, a gente faz essa ponderação, a gente aceita correr risco, mas a gente quer entender de onde vem esse risco. Eu quero mesmo, né? E queria perguntar para vocês, começando pela Morena, na sua carreira profissional, né? Você, como mulher no mercado de trabalho,
O que você sente, e se você sente que você tem alguma diferença em relação aos homens, qual seria essa diferença? E assim, até as suas pares também, mulheres, o que você acha que é legal de trazer para ter um ambiente de diversidade? Bom, eu acho que, na verdade, eu sempre gostei muito de ser mulher, impressionante. Sempre me vi uma mulher muito feliz por ser mulher e ocupar alguns espaços que não, né, não são. Acho que eu sou tão feliz por ser mulher que eu acabei me descobrindo lésbica e hoje em dia tenho uma namorada e, enfim, sou super feliz e aí isso traz ainda mais um marcador de diversidade para mim, né? Quando eu entrei no banco, estruturalmente, apesar da população feminina ser maior do que a população masculina no Brasil e em vários lugares do mundo, né? No mundo todo, a gente ainda é uma menor parte do mercado de trabalho e do mercado financeiro. Então, isso é uma verdade, isso é fato. Eu sempre, não sei se isso é uma coisa da minha personalidade, mas eu sempre gostei muito de estar nessa posição e ocupar essa posição de ser diferente do meio. E quando eu entrei no banco, eu tive a honra, né, de ter uma mulher como sócia do banco, a única mulher sócia do banco na época que eu entrei, que era responsável pela minha área, que enfim, hoje em dia é uma grande amiga, mas a minha mentora, né, da vida, a Mariana. Quando eu a vi naquela posição, né, eu cheguei, tinha muitos homens na área. Quando eu a vi naquela posição, eu falei, bom, se ela está ali, eu também posso. Então, apesar de todos os pesares, a minha ideia sempre foi estar nesse ambiente para representar algo para quem tivesse em volta. Então, às vezes eu falo, bom, eu sou mulher, eu sou lésbica, eu sou parda, eu sou de uma zona periférica, então tem vários marcadores de diversidade. E no dia a dia a gente vai falando, né, vai conversando, imagina, eu trabalho no BTG, no mercado financeiro super masculino, bando de Faria Limer, que anda que está na bolha, que anda de coletinho, patinete. E aí, quando você está ali no meio, às vezes você escuta algum impropério, alguma coisa, você sempre tem que tentar, e assim, não tem que ficar militando, não, mas é importante você se posicionar, não para tentar convencer o coletinho de que ele está falando uma besteira, mas porque nem sempre você vai convencer o interlocutor. Mas quem está em volta vai ouvir o que você está falando e vai se sentir à vontade, vai entender que você pensa daquela forma, então outras pessoas também podem pensar daquela forma. Então, acho que, estruturalmente, é um mercado super masculino, mas acho que a gente está, de alguma forma, tentando chegar lá. Temos várias iniciativas, ainda bem, né? E estamos caminhando para conseguir ter essa diversidade, não só de gênero, que é super importante, mas também outros tipos de diversidade também. Porque cada um tem as suas características e a sua visão das coisas, e é legal que a gente tenha a visão de todo mundo, né? Para transformar aquilo num negócio mais legal. Ellen, na sua trajetória no mercado financeiro em instituições super conhecidas, teve alguma vez que você sentiu muita dificuldade a ponto de quase querer desistir do mercado financeiro, de pensar, isso não é para mim? Olha, Marília, eu fui muito feliz na minha trajetória e tive líderes excelentes. Até conselhos que eu levo para a vida e, se puder até compartilhar um deles, exercendo a função de economista, eu tinha um vínculo muito forte com tesouraria. Tesouraria, em grande medida, é masculina. Tem, claro, mulheres na liderança, inclusive, mas, em grande medida, é masculino. E um dos meus líderes, dos meus gestores, ele me chamou, e não só a mim, mas também chamou colegas do sexo masculino e falou, olha, vocês aqui precisam
transmitir uma mensagem. Precisam, como nós falamos aqui no jargão financeiro, dar o call. Você tem que falar o que você acha, entendeu? E ninguém mais está estudando tanto quanto você sobre aquele tema. Então, ninguém mais tem tanta base como você sobre aquele tema. Portanto, na hora de transmitir, passe segurança. Fale com propriedade. E aquilo me marcou muito, porque eu sempre busquei, antes de falar sobre qualquer tema, sobre qualquer coisa na minha vida, ir a fundo, entender do que eu estou falando, para que eu fosse ouvida, para que eu tivesse propriedade naquilo. E esse toque que ele me deu foi logo no começo da minha carreira, para me transformou e abriu portas. Eu brinco, às vezes, que eu até sou abelhuda, sabe? Naquela conversa que, poxa, não estão me falando, mas eu tenho uma opinião aqui para dar. E eu tenho opinião que é isso. Com calma, como a Morena disse, não é militante. É expor realmente o que você acha. Você tem aquele espaço, você tem direito a expor o que você acha de uma forma consistente, de uma forma com argumentos, de uma forma de quem estudou, de quem conhece do assunto. Então, eu tive essa abertura. Eu já ouvi de colegas que também fizeram essa lição de casa e não tiveram aberturas em outros lugares por onde passaram. Mas eu não posso falar que eu não tive. Muito pelo contrário, eu consegui esse espaço e sou muito feliz. Às vezes eu acho até que minha asa está grande demais quando eu falo, sabe? Eu falo, não, deixa eu me segurar um pouco. Mas é isso, eu acho que estude, tenha profundidade do assunto para conseguir se colocar. E colocar teu espaço, porque vão te escutar. Tá? Tem dia que você vai querer desistir, e tudo bem. Tem dia que a gente vai, que eu tenho um to-do list de 45 coisas, tenho vontade de chorar. Então, e acontece, assim, eu já pensei em desistir zilhões de vezes. Mas o importante é você saber se você gosta realmente daquilo, e se você, né, tem convicção, estuda, se coloca, você vai ultrapassar aquela barreira e vambora. E chora um pouquinho, tudo bem. É isso aí, passa, né? Conta uma vez, Morena, que você pensou em desistir e como que você mudou de ideia. Olha, bom, tem várias, quase todo dia acontece alguma coisa que me deixa louca. Até porque eu trabalho com risco e eu trabalho falando muitos nãos para muitos homens. Ai, meu Deus. Então, às vezes, é bem complicado, né, falar sobre isso. Mas teve uma vez que foi meio traumático, mas eu nunca mais esqueci. Como você tem que se colocar muito, principalmente numa posição de controle de risco que é a minha, às vezes você fica um pouco surda para ouvir os argumentos contrários. E teve uma vez que um gestor perguntou se a gente no risco apontaria algum problema em relação a uma determinada alocação. Eu estudei a alocação e, enfim, precisava responder rápido. Eu olhei, estudei sempre fui muito cuidadosa com isso. E aí eu acabei perdendo uma parte. Então, quando eu dei o call, né, falei se podia ou não, eu falei que podia, mas, na verdade, não podia. E a gente teve um super problema depois para resolver, e eu fiquei me culpando, assim, de uma forma, falando assim, gente, então acho que esse negócio não é para mim. E aí, a minha chefe conversou comigo na época e falou, Morena, assim, você dá calls certos, assim, 98% do tempo. E eu falei, nossa, eu estou muito mal, acho que não vai dar para mim ficar nessa posição. E acho que eu estou muito autoconfiante, eu acho, né? Porque eu estudei. E ela falou, não, acho que você poderia ter dividido com a gente. A gente poderia ter tentado em grupo, mas tá tudo bem, assim. Você vai, né, esfriar sua cabeça, você vai para casa, você vai jantar com a sua namorada, ver seus gatos, fazer suas coisas. E aí, depois, amanhã é um novo dia e a gente vai tentar resolver aqui, porque, assim, a gente não está... Eu não estou operando um cérebro que, se eu, né, fizer alguma coisa, eu matei uma pessoa também, né? Assim, né, vamos também dar as devidas perspectivas para as coisas. Então, eu cometi um erro, tá tudo bem. Quer dizer, para mim não estava, mas ela falou,
a gente vai resolver, a gente agora vai solucionar problemas que a gente é bom nisso, então a gente vai lá e vai pensar em como que a gente vai solucionar e vai seguir em frente. Então, acho que é sempre você também não tomar nenhuma atitude de cabeça quente. Sempre esfriar a cabeça, porque eu amo muito o que eu faço. Então, eu nunca não me vejo fora dali. Então, é bom a gente esfriar a cabeça, porque às vezes vai te... E entender que a gente não é infalível, né? Somos pessoas, somos seres humanos e a gente tem que, na verdade, fazer o melhor que a gente consegue, né? Com diligência, é claro. Júlia, você que é a mais nova do grupo e já está conquistando tanta coisa, já empreende, né? É uma coisa assim meio assustadora. E para essa nova geração, empreender é um sonho, né? O que você tem a dizer para as meninas que estão vendo a gente aqui? O que você gostaria de compartilhar dessa sua experiência? Na verdade, eu nunca foi meu sonho empreender. Foi uma coisa que foi meio que acontecendo. Eu fui dando as aulas, foi dando certo, fui vendo que tinha demanda, aconteceu, comecei a empreender. Mas hoje em dia eu não me vejo fazendo outra coisa no momento que eu estou, né? Acho que a vida pode ter vários rumos, mas no momento eu estou muito feliz com o que eu estou fazendo. Mas acho que eu diria primeiro, para as mulheres que têm o sonho de empreender, não focar só na ideia que você teve. Se você quer estruturar uma empresa, você precisa buscar conhecimentos em muitas áreas diferentes, principalmente quando você está começando a empreender, porque provavelmente você não vai ter capital para chamar gente para te ajudar naquilo. Então, se eu tivesse só a ideia de ensinar sobre investimentos, talvez hoje em dia eu não tivesse no estágio que eu estou no meu trabalho, se eu não tivesse estruturado, por exemplo, a área financeira da empresa, pensado em como que se contrata uma pessoa, pensado na área de marketing. Então, busque conhecimento nessas áreas diferentes e, quando você tiver o capital, delegue, que é uma coisa muito importante, que eu acho que, às vezes, até as mulheres talvez tenham mais dificuldade de fazer, porque a gente quer tudo perfeito e aí a gente fala, é minha responsabilidade, eu vou fazer, e aí, se der errado, vai ser minha culpa, então eu vou fazer tudo. E aí eu tive bastante dificuldade de delegar. Mas eu acho que, para quem tem a oportunidade, é uma oportunidade muito legal. Eu tive o privilégio de empreender porque eu escolhi, porque eu acho que a maioria das mulheres, na verdade, empreende não por escolha, mas por necessidade. Então, eu preciso conquistar meu dinheiro e a forma de encontrar é abrindo meu negócio. E muitas nem se veem como empreendedoras, então nem se chamam de empreendedoras, mas são. Então, acho que eu diria isso, estude, mas também busque outras mulheres para se inspirar. Então, para buscar conhecimento, sempre seja humilde, não sabe uma coisa, pergunta, vai ter alguém que sabe, pede ajuda, não se isola no seu mundo achando que você vai saber fazer tudo, que você vai ser perfeito, porque você não vai. É isso mesmo. Tem duas perguntinhas aqui muito legais que acho que dá tempo, de repente, de responder. A primeira é da Karina Feitosa. Obrigada, Karina. Me identifiquei muito quando a Juliana comentou sobre as emoções. Na visão de vocês, como podemos, de certa forma, não deixar as emoções afetarem tanto nossas escolhas financeiras? Legal. Eu gosto de falar para as minhas alunas, sempre que você for fazer um investimento, entenda por que você está fazendo esse investimento. Então, eu vou investir, um caso prático, eu vou investir nesse CDB. Por quê? Porque ele tem um prazo que é ideal para determinado objetivo meu e ele tem uma rentabilidade que está legal. Eu olhei o risco aqui desse banco e está dentro do que eu acho ok. Então, ok, esse é o motivo pelo qual estou investindo nesse CDB. Às vezes, anota em algum lugar. Investi em X lugar por isso, isso e isso. Esse investimento é para X objetivo. Quando você vai investir, acho que em renda variável, acaba ficando ainda mais assim, né? Então, eu estou comprando a ação dessa empresa. Por quê? Porque eu acho que é uma empresa super bem estabelecida, eu analisei aqui, acho que está muito legal, ouvi relatórios de análise e está super bem indicado, entendi como que funciona. É um investimento de longo prazo, então, quando você já determina isso, fica mais fácil. Aí você entra na sua carteira e vê que a ação está despencando, volta lá porque você anotou. Eu investi nessa ação porque eu estava pensando no longo prazo, porque eu acho que os fundamentos dela são bons. Isso mudou? Não mudou. Os fundamentos estão bons, caiu porque o mercado inteiro caiu. Tá. Então tá bom. Então eu vou racionalmente respirar fundo, sair da corretora, ler o meu caderno e falar, estou no caminho certo, investir no longo prazo, continua sendo uma boa empresa, e é isso. Então, escreve por que você investiu naquilo. Porque investimento mexe com a emoção. Você vê o negócio despencando, você entra em desespero. Não tem nenhuma pessoa que não vá, a não ser que a pessoa seja muito milionária e não esteja nem ligando, mas acho difícil. Então,
escreve o porquê, porque nos momentos de emoção você precisa ter uma coisa racional te mostrando, não, tá tudo bem. Ou então a empresa caiu, você olha lá e falou, nossa, investi no longo prazo por isso, isso, isso. E realmente a empresa se desviou, tá uma coisa completamente. Aí você fala, ah, não, então racionalmente eu vou vender essa ação e vou mudar. Muito legal. E também na nossa vida financeira, até nas nossas escolhas de finanças pessoais, né? Às vezes é muito assim. A gente fala assim, não, eu vou economizar todo mês, aquele tanto, e vai dar tudo certo. Aí você chega, você pensa assim, ah, mas eu queria tanto aquilo, né? Então, é bom você já tirar o dinheiro no começo do mês, né? Ah, isso é um ponto, tirar o dinheiro no começo do mês. E também, quando você for montar seu orçamento mensal, não monta ele, tipo assim, eu vi aqui no meu extrato que eu gasto, sei lá, R$ 200 de alimentação. Não, mas eu acho que eu consigo cortar para R$ 100. Eu vou fazer um corte pela metade. Você não vai conseguir fazer esse corte. Deixa um tantinho a mais, se for possível, às vezes, uma margem de erro. Então, sempre tem ali uma margem de erro, uma margem para os seus mimos, para a coisinha que você quer comprar, porque daí você não corre o risco de se sentir tão mal se você sair do caminho. Às vezes, você nem está saindo do caminho, você está só vivendo que nem um ser humano normal. Você foi no cinema com seus amigos, gastou o dinheirinho, não precisa se sentir mal por isso. Não, e larga essa história também, às vezes, das pessoas, quando você está fazendo orçamento, aí você faz o orçamento todo bonitinho, aí você está lá no calor da emoção, só você vive uma vez, dane-se, vambora, vamos com tudo, vamos com tudo, vou aqui pagar uma rodada de bebida para todos os meus amigos. Gente, assim, só se vive uma vez, sim, se você quiser comprar alguma coisa, quiser alcançar algum objetivo, alguma coisa específica, quero viajar no final de semana para o lugar tal, conhecer Campos de Jordão no frio, só se vive uma vez, na rodada de bebida, vai uma diária de hotel. Então, assim, também, toda vez que vier esse pensamento, você pensa, não, eu tenho a minha viagem, eu quero ir, então tem que voltar. E a nossa vida muda ao longo do tempo, né? Então, assim, às vezes a gente se prepara com um orçamento e com uma poupança no sentido de investimento, para uma vida que a gente leva, né? E para um padrão de consumo. De repente você tem filho, acabou o seu padrão de consumo, né? Assim, acabou e muda a sua vida e de repente você precisa diminuir o seu padrão de vida para poder acomodar novos gastos. Então, quanto antes você se preocupa em saber que lá na frente pode mudar o seu padrão e que você precisa fazer uma poupança para se adequar a um padrão que você vai ter lá na frente, menos lá na frente você precisa mudar, né, de padrão de vida. Acho que dá tempo da gente fazer a última pergunta aqui. É muito legal, da Juliana Cerqueira. Acho que é para você, Morena. Qual o maior desafio com relação à comunicação para outros homens? Qual a maior dificuldade em criar conexão com quem, de alguma maneira, não está dando crédito ao nosso trabalho? Essa eu acho super importante. Com certeza. Eu acho que vou pegar até a fala incrível da Ellen que ela falou agora. Eu acho que é conhecimento. Conhecimento, eu até escrevi isso no meu TCC da faculdade. Conhecimento é poder. Quando você vai escolher, ou quando você vai falar sobre qualquer assunto, se você não se prepara ou não conhece sobre o assunto, é muito difícil, principalmente numa conversa em que há uma questão de gênero estrutural, né, que há, né, um machismo estrutural aí da sociedade. Quando você não está se sentindo segura, né, naquilo que você quer colocar, essa comunicação ela pode ficar um pouco truncada, prejudicada. Vou dizer que todos os homens vão te ouvir com a mesma atenção? Não vão te ouvir. Mas tudo bem. Você às vezes não está falando só para ele. Mas o importante é eu costumo sempre dizer que para você escolher, você precisa saber o que você vai escolher. Então, você vai entre um CDBX, uma letra financeira Y, você tem que saber. Você não vai conseguir escolher se você não souber o que são as opções. Então, quando você está conversando, é a mesma coisa. Se você não souber daquele assunto, você vai acabar se sentindo insegura. Então, a minha dica ou orientação, ou o que eu faço que funciona para mim, é sempre tentar conhecer ao máximo na hora que você for. Se você puder se preparar também, né, sobre um determinado assunto, se colocar com todo aquele conhecimento. Porque, muitas vezes, numa interlocução, e principalmente com os homens, existe um estudo de Harvard que os homens
eles são psiquiatricamente, né? O cérebro deles, eles têm uma dificuldade em entender ou em dar atenção ao tom de voz feminina. Super interessante o artigo. Se você consegue prender a atenção na parte com o seu conhecimento técnico, já é um meio caminho andado. Então, acho que, basicamente, é se munir de informação. Informação é tudo, conhecimento é poder. Então, sempre tentar se colocar dessa forma, porque você vai ficar segura. É isso, né, Ellen? É aquela dica que você deu, né? Fala com conhecimento, com propriedade. Isso. E isso não significa que você vai ter que impor o que você acredita, né? Ah, não, é isso. Não, é compartilhar e brincando, é trocando bola. Vamos bater bola aqui, vamos conversar e compartilhar conhecimento com tranquilidade. Pode ser que, eventualmente, a pessoa não te escute no primeiro momento, mas saiba que, quando acontecer aquele cenário lá na frente, ela vai lembrar de você. Aí ela vai voltar e vai começar a te ouvir. Então, você vai conquistando o teu espaço, né? E um ponto também aqui que a Júlia comentou, que eu queria só resgatar, que eu acho super importante, é o fundamento, de novo, mas agora não na fala, é o fundamento para a alocação do investimento. Então, tenha isso muito claro e fuja, por favor, daquelas conversas de churrasco de domingo. Tá? Então, isso daqui é incrível, vai lá, faça isso na tua vida. Como a Júlia comentou, olha, o pessoal conversava sobre esse fundo e coloca 100% no fundo. Gente, retorno garantido. Exato, vai na fé. Cuidado, tá? Respeite seu dinheiro, respeite seu trabalho, faça essa lição de casa, entenda por que você está investindo. E economia, ela é ciclo. Hoje está bacana, amanhã já não está muito legal, lá na frente aparece uma pandemia, pelo amor de Deus, não, ou está com desemprego. Então, e o seu investimento, ele vai ter que passar por tudo isso. Se é uma loucura para a gente, imagina para o nosso dinheiro lá. Então, tenha juízo, tenha cuidado, diversifique, né? Procure especialista, tenha esse cuidado tanto na tua vida profissional quanto na tua vida financeira. Muito obrigada, viu, meninas, por compartilhar a história de vocês, histórias tão incríveis. Espero que tenha inspirado vocês aí de casa e a entenderem o que eu falei no começo, né? A trajetória é a trajetória de cada uma, não tem trajetória correta. Você só tem que se inspirar e entender que é totalmente possível, é pra gente sim, e você está super convidada a entrar no grupo, a empreender, né? A trabalhar no mercado financeiro, a ser sócia de umas maiores instituições do país. E muito obrigada ao evento, muito obrigada aos patrocinadores. Um abraço para vocês e até o próximo painel.